Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast. Hoje vou estrear aqui o nosso novo estúdio com a doutora Flávia Costa. Que Flavinha, prazer. que honra ter você aqui. É um prazer inaugurar esse espaço novo com você. Nossa Senhora! Que já tem longa trajetória. Eu sou super fã, você sabe, né? Nossa, sabe que eu já fiz mais de 180 entrevistas? Nossa, Luca. É muita entrevista, né? É muita entrevista. Por isso que você deixa a gente super à vontade para poder falar o que a gente se propõe a falar. Então, é muita experiência, Hoje né? eu tô meio nervosa, porque primeiro dia aqui, né? Não sei se eles vão pegar minhas rugas, como que vai ser. Mas, enfim, vamos lá. Mas desafios são bons para isso, para É. movimentar até essa energia, né, do novo. Muito É bom. verdade. Muito bom. É verdade. Toda mudança, eu acho que é para melhor. Pois é. Que o universo conspira para levar a gente para abundância, para coisas Prosperidade. boas. É. Eu falo, né, que o universo é mental. Tudo começa aqui com a ideia e o universo dá um jeito de conspirar para que materialize. E com certeza essa ideia veio com desejo, um desejo de dias melhores. É Eu tô nessa verdade. fase também, Luca. Vamos falar da tua fase, então? Vamos sim. Fala, Flavinha, você fez um escritório novo. Eu inaugurei agora, recém-inaugurado também, quero recebê-la lá. Tô bolando algo para unir até esse meu lado do entretenimento, né, para inaugurar meu escritório, mas de uma forma diferente. Quero fazer com uma roda de mulheres, mulheres potentes, falando de suas, né, de suas ideias, das suas inovações, criatividade. Então, isso para logo mais, você vai estar lá com a gente com certeza. E é um espaço novo, Luca, que eu chamo não mais de escritório de advocacia, mas de clínica do direito. Ah, legal. Porque nesses mais de 20 anos de carreira na advocacia, eu vi que muitas vezes a gente ganha uma causa, mas não traz paz para aquele convívio. Eu sou advogada familiarista, atuo com causas de natureza de família e sucessões, então divórcio, que guarda, são situações bem inventário. complicadas, né? Sim, mas que acometem a todos, né? Hora ou outra a gente vai ter, sim, desafios, problemas, casos dessa natureza e vamos ter que resolver. Melhor quando estamos orientados. E eu acredito que é melhor ainda quando a gente está orientado por pessoas que se voltam para esse olhar mais humano, com a escuta ativa. É uma tendência, né? Integrativa, né? Você vê a pessoa como um todo. Você vê toda a situação, né? Todos os profissionais têm hoje que ter esse olhar mais abrangente para você ter um acesso maior. Porque é o que eu estava falando, muitas vezes você ganha uma causa, um processo, mas a família sai dilacerada. Você não consegue pacificar, trazer novamente, reconstruir aquele elo. E é o que eu falo, por exemplo, no divórcio. Luca, a sociedade conjugal, então o marido e a mulher, esse relacionamento não existe mais. Mas quando existe filho, continua aquela relação parental. Claro. Uma relação continuada. Então, o divórcio não é o fim, é o que eu tenho pregado. A família continua. O divórcio é uma fase, digamos assim, né? É uma fase como essas que a gente está falando, de mudança, né, do novo. E quanto melhor ela for ultrapassada, você traz menos trauma para você, pro teu cônjuge, para tua família em si, principalmente para os filhos, né? Que é o que eu realmente muito me preocupa. Né? Que sociedade que a gente vai deixar arrastando essas crianças para esse divórcio, com esses traumas todos? É devastador. É devastador a gente ver depois essa criança que foi envolvida Porque muitas vezes o pai ou a mãe coloca a criança na briga, né? Envolve na briga. Envolve, né? Se utiliza dela para ganhar faz chantagem, né, emocional. Exatamente. Então, assim, quando você cuida dessa pessoa que chega no escritório, ou homem ou mulher, eu porque, né, tô à frente do escritório, né, às vezes as mulheres acabam se
Abrindo mais. Se abrindo mais, procurando mais, mas eu atendo também muitos homens, viu, Luca? Tá. Quando você trabalha, né, essas questões mais internas, então com ajuda terapêutica também. Eu, nesse ramo do direito, eu não sou terapeuta, eu sou advogada, né? E eu me especializo muito nesses métodos que a área jurídica também traz. Então, por exemplo, conflito de causa. Conflitos de causas que você soluciona com práticas colaborativas. Esse método ganhou um prêmio em 2009, não é novo, mas é pouco utilizado, porque é pouco conhecido, que é multidisciplinar. Você traz um profissional da área da saúde, além do advogado, um profissional da área econômica, um contador, um economista, e de outras áreas também, para sentar na mesa e envolver a todos, e também os protagonistas daquele problema, esse casal, para acharem as melhores saídas, com profissionais habilitados para resolver a questão, Luca. Então, assim, é obviamente que se você deixa aquele casal ainda, que até então resolvia seus conflitos, acharem ideias para solucionarem esse conflito, a solução vai ser melhor do que delegar para um juiz, um terceiro da relação, judicializar essa questão, que não conhece ali a dinâmica familiar. Entende, Luca? Então, tem outras formas. Outro curso que eu fiz foi de mediação para advocacia. É muito legal isso, porque daí junta um monte de profissional com a família e estuda o que pode causar isso, o que pode causar aquilo. Eu sou técnica jurídica, né? Tenho uma escutativa. Eu falo que eu invisto muito em mim, em autoconhecimento, para poder ajudar as outras pessoas. Mas eu não sou terapeuta, Luca, eu não sou psicóloga. Então, eu trago uma profissional para apontar, poxa, o que pode ser trabalhado para pacificar, para trazer um diálogo mais cuidadoso, mais respeitoso, entende? E aí, esse profissional trabalha em conjunto com esse ex-casal, com esse casal que está se divorciando, ou individualmente com uma das partes. Um profissional que trata da criança e do adolescente. Aí tem patrimônio, um vasto patrimônio. A gente consegue, né, fazer uma leitura e tratar uma estratégia para partilha desse patrimônio. Mas se tiver um contador, um economista que vai dizer, ajuda olha, muito é melhor aquele que empreende desta forma. Ali vai pagar mais imposto, ali vai pagar tudo, menos orienta imposto. Tudo. É muito. A solução vai ser muito mais eficaz. Muito mais. E isso tem que ser falado, Luca. Por isso que é ótimo esse espaço. A família sai menos desgastada. Exato. Você consegue manter aquela harmonia para a continuidade. Eu falo que a família é continuada. E se tem filho, por exemplo, né, e não romper esses laços, esse filho vai ter convívio com os tios, com as tias, com os primos, com os avós. Isso é tão rico, tão engrandecedor para o ser humano, né? Não romper esses elos, para a pessoa se pertencer. Eu pertenço ao meu ramo da família paterna e materna. Isso é importante. Muito para criar a psique dessa criança, para ela se desenvolver. Quantas crianças, depois adolescentes, não se envolvem com drogas quando tem esse episódio traumático e outros, né? Porque estou aqui falando da área que eu atuo, né? Mas existe muitos traumas ali que a criança também evidencia enquanto os pais são casados. Eu falo, o divórcio não traz problemas para a criança. Um relacionamento tóxico é que faz isso, de pais casados ou separados. Eu concordo. Basta você perceber a forma que você está conduzindo a tua vida, né? Para que também ficar numa relação infeliz, tóxica, cheia de guerra? Para a criança é pior. Eu acredito, é isso que eu vejo. Eu também. Eu acredito nisso. E a minha, por exemplo, não sei, eu não sou advogada, mas o que eu vejo das minhas amigas que se separam, quem mais sofre são os filhos. Porque não teve esse divórcio com respeito, Luca. Eu acho que quando o pai e a mãe buscam as soluções juntos,
eles saem melhores, né? É claro, você estava decidindo a forma que você conduzia a tua casa, os teus filhos. De repente, há esse rompimento pela separação. E o casal costuma se sentir incapaz de solucionar, tem que jogar para um juiz determinar. É muito ruim, né? É até ilógico. É até ilógico. É verdade. E a gente precisa falar mais disso, sabe, Luca? Por isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, porque divórcio acontece, os casais se separam, e se a gente orienta, eu falo, olha, os casais se preparam tanto para casar, né? E fazem plano onde vão morar, se vão Tudo, ter né? filho, né? Como que vai ser esse trabalho, e não se preparam para o divórcio, e é necessário. É necessário como a gente se prepara para mudar de casa, para mudar de estúdio, para mudar de escritório. Então, a gente precisa mostrar que tem esse caminho de orientação e tem outras formas, como eu estava falando das práticas colaborativas, as mediações voltadas. Hoje tem cursos internacionais. Eu fiz numa escola de Harvard um curso de mediação para advocacia, para eu poder ter ferramentas para oferecer para essas partes que estão em conflito, né? Estão em conflitos, não quer dizer estar em guerra. São conflitos de interesse que você pode trazer ali ideias para chegar no bem comum, ideias de ganha-ganha. Né? Porque as pessoas falam, tem que ceder para fazer um acordo. Não, a gente pode fazer um brainstorm e chegar em ideias de ganha-ganha, que todos vão ganhar e vão sair tranquilos, pacificados. Se eu fosse casada, eu ia me separar com você. Então, eu me proponho a fazer esse trabalho cuidadoso, respeitoso, esse divórcio dessa forma. Tem um juiz na Bahia, Luca, olha que interessante. Ele, quando recebia as partes numa audiência, quando ele decidia sobre um pedido, ele sempre utilizava-se do direito sistêmico que se fala, né, com essas ferramentas. E aí ele foi evoluindo, ele pediu para o tribunal deixar ele fazer sessões de constelação, claro, para as partes que estariam, que facultariam as partes a participarem ou não antes da primeira audiência de conciliação. Então ele pegava. E o tribunal, vendo o sucesso nos casos dele que não voltavam, porque você fala, tem os processos filhotes. Você entra com divórcio, depois é uma revisão de alimentos, uma revisão de guarda, de convivência. E eles, claro, mediam, né, que na vara desse juiz, essa vara era mais pacificada. Então, ouviram ele e deixaram ele incluir esse método da constelação. Então, ele pegou e pega até hoje os casos com mais conflitos, né, mais embates, aquele processo infindável, e traz e chama. Ou aquele que ele já viu de início, né, que é bem conflituoso. Dependendo como o advogado coloca, né, você já de cara olha e fala, poxa, é um processo muito conflituoso. E ele faculta as partes participarem de uma sessão aberta, feita no Tribunal de Constelação. Nossa, que louco! Sucesso total. Depois, quando ele chama para essa primeira audiência de conciliação. Deve ter gente até que se reconcilia. Exato, mais de 90%, eu não estou com a estatística certa, mas é mais de 90% dos casos ele encerra nessa primeira audiência que passou pela constelação, ele encerra com acordo. Ele foi para a Alemanha contar isso para o Bert Hellinger enquanto era vivo, que é o idealizador das constelações familiares. Você já fez constelação? Eu já fiz, sei todo o benefício porque passei. Para mim foi um... Traz à tona, né? Algo que não se enxerga. E isso está sendo aplicado no judiciário. Tem gente que fala pseudociência, que não é muito crente com relação a isso, mas são ferramentas, como outras ferramentas mais conservadoras para buscar soluções melhores, pacíficas, mais humanas, que
resolvem, de fato, o conflito, que tranquilizam aquelas partes para elas viverem melhor. E isso é medido, Luca. Isso é medido. Então, assim, não é só que eu vivi a constelação. Eu vivi um divórcio. Eu sou divorciada do meu primeiro casamento, tenho um filho fruto desse primeiro casamento, um filho de 8 anos. Depois tive um outro relacionamento que convivo agora em união estável, formalizada. Eu falo que eu quero passar por todos os estados civis para poder orientar melhor meus clientes. Menos viúva. Enfim, e tive uma segunda filha. Meu marido hoje também traz uma filha do primeiro relacionamento dele, então é uma família reconstituída. E vivemos em paz, em respeito. Claro, temos hora ou outras desavenças, né, situações que não concordamos, mas em geral a gente vive muito bem e com respeito. Ontem eu peguei o meu filho com meu ex-marido na casa dele para levar no aeroporto porque eles foram assistir o jogo do Palmeiras. Então eu tive a oportunidade de pegar minha filha, meu marido hoje estava dando aula, peguei a minha filha para poder curtir esse momento de levar no aeroporto e fiz questão de levá-los. E eu não perco nada que eu não queira perder, tendo esse convívio pacífico com meu ex-marido. Isso é muito legal. Possível, e é possível. A gente não precisa romper elos. Termina, divorcia. Não deu mais aquela relação conjugal. E toca a vida. Toca a vida. Meu filho vai trazer inúmeras questões que eu vou ter que tratar com esse meu ex-marido. Com certeza. Ele só tem 8 anos. Ele está no começo da vida. E assim tem muitas outras ferramentas, Luca, para a gente se valer para trazer essa pacificação. E esse mundão nosso precisa saber. Com certeza. As pessoas precisam ter uma posição mais certeira, né? Assim, de não deixar raiva, porque muitas vezes no fim do relacionamento gera raiva. Muita. E não deixar essa raiva tomar conta de decisões que vão influenciar na vida dos filhos. Exatamente. Na hora da morte também, de uma divisão de patrimônio, às vezes o pai ou a mãe contemplou um filho, né, com a parte disponível. Então, tem a sucessão, né? Pois é, o outro herdeiro se enraivece e aí também a gente entra com essas ferramentas. Porque degringola o relacionamento ali de uma família inteira, desses irmãos. Eu tenho inventário que dura 10 anos, agora a gente está conversando. Porque não depende só... Eu falo isso, não depende só da parte, né, Luca? Eu falo que os advogados foram forjados muito ali no litígio. Então, os profissionais de direito precisam se capacitar, se atualizar também com essas ferramentas. Porque, às vezes, é difícil ultrapassar a primeira barreira, que é a pessoa que representa a outra parte. Eu tô falando isso porque eu lembrei de um caso que os advogados... O advogado não aceita conversa. Não aceita conversa. E sequer leva essa oportunidade para o cliente dele. Aí é complicado. E aí é complicado. Então, a gente também precisa medir, né? É um caso, eu estou falando agora de um caso em concreto, que o inventário que corre há 11 anos, para ser mais exato, e que agora eu consegui acessar os novos advogados que assumiram a causa com essas ferramentas e a gente está trazendo um acordo, né, para uma família que está rompida há 11 anos. Pelo amor de Deus. E muito provavelmente o acesso está sendo justamente para poder trazer esse convívio entre irmãos. Eu faço gosto e faço, assim, espero muito que eu consiga e que numa próxima oportunidade eu venha contar esse caso de sucesso, que vai ser realmente de sucesso. E me fala uma coisa que eu quero saber. Como que tá a demanda de divórcio? Crescente, Luca. Sério? Crescente, eu achei que tinha parado pandemia, um pouco. Não, é crescente. As pessoas casam também, né, Luca? A família é uma grande base da nossa sociedade. Só que a gente tem que entender que as famílias hoje são diversas, são múltiplas. Ontem foi Dia da Família. E a gente tem que respeitar todas as formas de família. Família, como eu disse, reconstituídas. Famílias que são aquelas tidas entre pai e com um filho, mãe e um filho, tio e sobrinha. Entende? 2 pais e um filho, pais socioafetivos.
quantas hoje não são formalizadas as paternidades e maternidade socioafetiva do padrasto, da madrasta, de um tio que criou como filho. Tá. Isso resvala muito depois na sucessão. É importante ter esse reconhecimento, por isso que eu falo de orientação, de planejamento, porque depois você tem que fazer esse reconhecimento pós-mortem. Tem sido facilitado. Cada vez mais no direito de família tem sido respeitada a liberalidade das pessoas e tirado o poder estatal do Estado de organizar isso e de dizer o que é melhor e o que é pior. Né? Legal. Uma decisão muito recente é a respeito da separação obrigatória para pessoas maiores de 70 anos. Eu falo pessoas porque idoso... Não é mais idoso. Não é mais idoso. Então pode ir lá, tá? Não é isso? Não é isso? Né? Eu tenho 70 anos. Pois é. E você não poder decidir teu regime de bens? Pelo amor de Deus. Tenha dó. Então tem uma obrigatoriedade ainda na lei. Teve um caso que foi agora julgado para dizer... A lei pode determinar o regime de bens para essa pessoa maior de 70 anos? Tem lá um julgamento que tem vários pontos de discussão para dizer, olha, esse idoso pode, por escritura pública, afastar esse regime obrigatório que a lei determina. Mas não foi declarado inconstitucional ainda essa determinação. Mas deve o idoso, ser por exemplo, se ele quisesse casar... A família podia interferir, é isso? Não, a lei determinava que ele só poderia casar no regime da separação de bens. Total de bens. Era a tal do regime da separação obrigatória. Ele não poderia escolher pela comunhão, pela parcial, que é o regime legal. Não pode optar. Como se ele não tivesse capacidade para isso. Entendi. E hoje isso está sendo visto. Tem o IBDFAM, que é o maior instituto de família do Brasil, provoca várias teses inovadoras, né, que traz realmente a lei para a realidade dos fatos e tem provocado para cada vez mais a gente possa ser o dono das nossas decisões mesmo, até porque a gente vai responder por elas, as consequências, né? São todas nossas. Já que a gente responde por elas, nada mais justo do que nós decidirmos. Decidirmos também. Exatamente, Luca. E aí, eu dizendo, né, a respeito de tudo isso, eu dentro desse meu escritório novo, eu tenho uma sala, que eu falo sala de acolhimento, que lá, muitas vezes, eu recebo minha cliente para ouvir um vídeo que aterra, né? Quando ela chega toda nesse desequilíbrio, desse conflito, né? Que traz o divórcio, escuta umas palavras que vão deixá-la mais tranquila, até para depois passar de uma forma mais, assim, possível, né? Os fatos para que eu possa traçar a estratégia. Passar os fatos de uma forma menos emocional. Exatamente. Com coerência, né? E ali também poder receber um terapeuta que possa fazer uma constelação no casos que foi indicado, né? Que possa fazer um coaching para a pessoa na hora se empoderar, né? Quantas vezes a gente escuta uma amiga mesmo que faz esse trabalho de coaching com a gente, lembra da gente, do nosso potencial, da nossa potência, do que a gente é capaz, do que a gente é em essência? Um profissional pode fazer isso com uma pessoa nesse momento? Lembrar quais são os recursos que ela tem dentro dela. Quem é ela, né? Quem é ela? A fortaleza que ela é por dentro. E aí eu quero e tenho feito, né? Tenho proposto andar junto, né? Com esse fortalecimento dessa pessoa que chega dilacerada nesse momento de crise, mas que ela possa ir reconstruindo aos poucos para achar essa melhor saída, essa saída que vai trazer mais felicidade para ela, mais tranquilidade e consequentemente para a família dela, para os filhos dela. A minha grande preocupação sempre são as crianças. São as crianças, o nosso futuro. É o futuro, é o que vai fazer esse mundo melhor. A gente já vê neles essa semente, né, Luca? Eu tenho 2, como eu dizia, né? Um de 8, uma de 3, que eu olho e falo, eles já nasceram melhores que a gente, né? Luca. Que a gente só possa ser algo que deixa isso fluir melhor.
né, um meio para que eles se desenvolvam, né, e faça o que eles vieram fazer, que é o melhor. E a gente tem possibilidade, né? Hoje a gente tem mais recursos, a gente tem mais informação, a gente tem mais terapias, né, do que nossos pais, nossos avós, que fizeram melhor, né? A gente tem que enxergar muito isso, perdoar. Isso é o mais difícil, né? A gente enxergar que eles fizeram o melhor. Que eles fizeram o melhor que eles podiam. A constelação me ajudou a ver isso. Exatamente. Que eles fizeram o que eles podiam. Como muitas vezes o outro cônjuge também fez o que podia, porque ele veio também de uma criação diferente da tua. Isso é desafiador, com os traumas, né, que aquela família, aquele tronco trouxe até ele, a ancestralidade. E quando a gente começa a ter essa dimensão, a gente se abre mais, né, Luca, para enxergar o outro, para entender melhor. Isso traz uma compreensão, uma expansão. Aí a gente volta para aquele problema que está havendo e vamos, então, né, parando essas arestas, encarar concretamente o que temos. Aceitar, trabalhar essa aceitação. É muito importante ter esse espaço. Eu acho assim, claro, de uma outra forma, eu já fazia, mas tendo esse espaço lá, tendo esse recurso, pessoas que me ajudam, técnicas que me ajudam. Eu esqueci de mandar as fotos para os meninos. Do escritório? Vai ter outra oportunidade. Não, eu vou, depois eu vou ver se eles conseguem fazer alguma coisa. Montei com muito carinho, desde as cores, um arquiteto, um engenheiro ficou amigo um luxo, meu. Ficou um Ari luxo. Rodrigues Neto, ele que montou com meu marido também. Eu falo, nossa, foram duas pessoas que personificaram aquilo que estava na minha mente, assim, desde as cores, para ter aquele acolhimento. Então, foi engraçado, há 2 semanas chegou uma cliente antiga minha, com um novo problema, e falou, nossa, estou me sentindo acolhida aqui, de entrar, Luca. Olha, e era essa sensação. Porque, poxa... Vocês têm que fazer isso no estúdio. Deixar... acolhida. Nesse momento de fragilidade, de problema, de mudança de fase, é gostoso sentir acolhimento, né? Nossa, porque normalmente a pessoa, quando procura um advogado para um divórcio, para uma sucessão, né, um inventário de família, a pessoa está machucada, né? Tá machucada. Mas aí que tá, né, Luca, também tem que ser dito. Para a medicina isso é muito claro, né? As pessoas vão até os especialistas. Então, se eu tenho problema de coração, vou no cardiologista. Se eu tenho problema de pele, num dermatologista, num alergista. Problemas de família, num advogado familiarista de família. É verdade. Que ele tem essa tendência. É né? verdade. Já por uma questão de natureza, ele deve ter escolhido porque tem essa tendência e pela própria especialização. E se tiver atualizado ainda com essas novas ferramentas, ainda melhor. Com certeza. Ainda melhor, você vai ter ali decisões... Tem que procurar o profissional certo. Certo. Para te ajudar neste momento. Porque hoje em dia os advogados também são divididos, trabalhista, criminalista, previdenciário, são muitos ramos de direito. A gente está nichando cada vez mais, essa especializando é uma mais. Em tudo, né? Em tudo. Então, é importante também essa orientação. Buscar um especialista, buscar métodos alternativos de dissolução extrajudicial de conflito. É necessário, muitas vezes, judicializar? Sim. Às vezes, é impossível você tratar. Tem casos de violências, né? Que precisam realmente a gente agir. Pode amenizar, né? Mas... Exatamente. Só que por que não tentar antes essas ferramentas? Com certeza. São métodos mais eficazes. Isso... eu posso falar com tranquilidade, que vai trazer mais paz social, mais justiça, né, Flavinha? Com experiência de 20 anos de atuação. Luca, é mais célere, é mais rápido e é menos custoso. Porque quando você judicializa, né? Litigioso é caro, né? É caro, porque também se arrasta. Muitas vezes se arrasta no tempo. E um gera outro processo e outro processo. E o judiciário está sobrecarregado, Luca. Aqui nós temos, em Rio Preto, várias especializadas.
tá? Teu programa tem alcance, eu sei, tem comarcas vizinhas que não tem vara especializada, então o juiz que decide sobre várias causas cíveis, criminais... O mesmo juiz? O mesmo juiz vai decidir também sobre teu caso de família. Claro, é muitas vezes um profissional competente, claro. Sim, mas é difícil dar conta de todas as naturezas, de todas as questões. Não vai ter esse nicho que a gente estava dizendo que o próprio advogado tem que ter. Aqui em Rio Preto, há pouco, foram instaladas mais 2 varas, são 4 varas especializadas no total, de famílias e sucessões. Ótimo. Mas, mesmo assim, sobrecarregado. Porque são muitas questões que envolvem família. Tem curatela, tem inúmeros casos que não só envolvem o próprio casal com o divórcio em si, que já traz inúmeras questões. É convivência, é guarda, são os alimentos. Difícil, né? Complicado. Mas a gente pode descomplicar, a gente pode suavizar. A gente tem que ter um diálogo respeitoso, né? Para que surta de uma forma harmoniosa. Eu cada vez mais me proponho, tenho falado, tenho palestrado, para que as pessoas tenham isso em vista. Tenham isso em vista na hora que tiver uma questão familiar. Flavinha, nós já passamos. Como sempre. Já me desculpando, mas feliz porque é uma conversa que flui, né, Luca? Olha, eu adorei. Eu também. Eu não tô falando para ninguém se separar ou brigar com a família. Mas se você, por um acaso, tiver algum problema, olha, eu assino embaixo. Obrigada, né? Luca. Estou à disposição. E os advogados, familiaristas também. Tem muitos profissionais excelentes em Rio Preto. Excelentes. Tá bom. Obrigada. Então tá, posso terminar? Gente, vocês gostaram da entrevista? Eu adorei. Então vai lá no nosso canal, pelo amor de Deus, se inscreve no nosso canal, dá um like. E se você receber essa entrevista por WhatsApp, você faz parte da minha lista de transmissão, manda essa entrevista para aquela tua amiga que está separando, para aquele teu primo que está com problema no inventário, enfim, vamos lá. Tá bom? Beijo!